Boa tarde a todos, bem-vindos ao lançamento do livro Ateliês e Tutoriais, Reflexões sobre o Ensino da Arte. A sessão vai contar com uma conversa entre várias pessoas e este lançamento e esta conversa vão ser introduzidos pelo professor Fernando António, seguir-se-á o professor Ilídio Salteiro e depois a professora Isabel Sabino. Professor Fernando António. Bom, então, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes e, naturalmente, aos que se encontram também online a assistir a esta sessão. Para mim, aqui há uns tempos atrás, tivemos a ocasião de assistir à última aula do professor Manuel Botelho. Para mim foi um momento de grande emoção. Primeiro porque o professor Manuel Botelho é uma das grandes referências desta Faculdade de Belas Artes. Chega ao fim da sua carreira brilhantemente e, ainda por cima, apresentou nessa sua última aula o tema que, finalmente, estamos aqui, nós próprios também agora, a festejar que saia em livro. Fui dos maiores entusiastas a que ele publicasse, de facto, que transformasse essas suas reflexões, que também já ficamos a saber quando lemos o livro, que elas nascem dos seus vários concursos, depois vão se formalizando, vão se desenvolvendo, vão tomando uma forma quase final na própria última aula e finalmente agora saem em livro. Eu fiquei muitíssimo contente, li o livro, aliás só o vi fisicamente agora, há coisa de 10 minutos quando cheguei aqui, mas tive a oportunidade de ver o seu PDF e, portanto, me aperceber, ler o texto, enfim, de alguma maneira deliciar-me com ele, porque é sempre para alguém que está exterior ao ensino ou à aprendizagem da pintura, ler os artistas falando do modo como se pode ou não ensinar a pintura é para mim extremamente gratificante. Até porque eu próprio, como historiador, tenho debruçado sobre outros nomes da história da arte e que tiveram essas mesmas preocupações e que tinham a particularidade exatamente de não serem nem os filósofos, nem os historiadores, nem os críticos, nem os curadores, que são normalmente chamados para abrilhantar teoricamente aquilo que são as obras artísticas. Eu discordo profundamente dessa atitude. Acho que uma das grandes tragédias que aconteceu na história da crítica da arte ou da história da arte foi os artistas terem deixado de escrever e passado a entregar exatamente essa tarefa aos historiadores, aos filósofos, aos literatos e depois agora mais recentemente aos curadores, aos críticos, etc. Eles, efetivamente, eu acho que isso foi uma perda imensa, porque é a perda de quem está por dentro do processo. E, de facto, a maioria esmagadora dos literatos, dos historiadores, dos filósofos, estão completamente por fora do processo, quer do fazer, quer do aprender. E, portanto, essa deslocação, de novo, para esse centro, é absolutamente fundamental. E é nisso que esta faculdade está efetivamente empenhada. É, de facto, em que aqueles artistas, designers e curadores de património que aqui forma sejam as pessoas capazes de intervir na prática, como é evidente e como sempre aconteceu, mas também em refletir teoricamente sobre o seu trabalho e sobre o trabalho dos outros. E é isso que, de facto, esta obra, por isso, esta obra me agrada muitíssimo e ficaria, aliás, tristíssimo se eu não o pudesse, de alguma maneira, estar aqui para poder apresentar, não ela própria, porque há aqui duas pessoas que são muito mais competentes para falar do assunto do que eu, que é naturalmente o meu colega Ilídio Salteiro, que por agora é também presidente do Conselho Científico, e sobretudo a catedrática de pintura Isabel Sabino, a quem a apresentação fundamental da obra está entregue. No entanto, eu gostaria de dizer que, além do mais, aquilo que também me agrada nesta obra é que ela também é uma imagem desta escola, através da própria fotografia do Manuel Botelho. E eu fiquei imensamente tocado por olhar para todas estas salas, para todos estes espaços, porque isto é, ao mesmo tempo, também um enorme testemunho de 2021 relativamente a esta casa. E vai continuar a ser, e daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, ele continuará a ser um gigantesco testemunho do que é que esta casa foi, das condições que oferecia ou não oferecia à prática artística e também à reflexão sobre ela, sobre essa prática artística. Por isso, agradeço-te, Manel, que tenhas, em primeiro lugar, tido a humildade de pôr no papel aquilo que foram exatamente o teu trabalho teórico, prático, de aconselhamento, de guidance, enfim, de todos estes alunos ao longo de vários anos, e que finalmente isto possa ficar como um instrumento
não só guiará todas as futuras gerações, mas também, ao mesmo tempo, também é um testemunho do que fomos ou do que somos agora em 2021. Portanto, felicito-te uma vez mais e nas várias conversas que tivemos, ele dizia: este é o primeiro e o último livro que eu escrevo. Não tenho nada essa ideia, diga-se de passagem. Tenho a ideia que vai ser o primeiro, se calhar, de uma série de muitos, porque vais a ganhar o gosto, de certeza absoluta. Obrigado, Manuel. Se me encaixo aqui. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Manuel Botelho. Eu estou aqui como também presidente do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes. É um momento também extremamente importante para mim, pessoalmente. Eu também entrei aqui na faculdade um pouco depois do Manuel Botelho e uns anos depois, não muitos, e ao longo de todo este tempo apercebi-me da pessoa, do colega, do professor e do artista. Fui efetivamente contactando ao longo de todo este tempo com estas três dimensões da mesma pessoa, com estas três missões, são missões diferentes, e fui-me também apercebendo do sentido que as coisas levavam, no sentido que é aquele sentido que deve existir no ensino universitário, no ensino superior, que é no sentido da investigação. Quero com isto dizer que é no sentido de elaborar questões, não estar satisfeito com as situações que são apresentadas e estar sempre estar permanentemente em mudança. E senti isto ao longo no nosso relacionamento, ao longo destes 20 e tal anos, possivelmente. Não os contabilizei porque também não me interessa muito, mas já foram alguns. Como pessoa é um excepcional colega, sempre disponível, sempre aberto, sempre disposto a ajudar os outros. Como professor também tenho a melhor imagem porque nós partilhamos os mesmos alunos, muitos destes alunos que estão aqui também foram meus. Não sei se no mesmo ano, mas em anos diferentes, mas também os conheço noutros contextos. E também sou testemunha do contributo, do modo como o Manuel Botelho orientou, tutoriou e acompanhou todos estes alunos no seu crescimento, sem restringir, sem delimitar, sem cercear qualquer espécie de criatividade. Aliás, pelo contrário. São estes aspectos gerais que eu gostava aqui de referir, essencialmente. Em relação a este livro, eu acho que ele é como o professor Fernando António disse, a fotografia eu acho excelente, a fotografia para mim é um texto também, é um texto visual, é uma construção que nos dá uma imagem de uma escola extremamente, de certo modo, aparentemente caótica, mas muito organizada. Aparentemente caótica, mas com linhas orientadoras extremamente fortes e extremamente importantes para nos orientar, para orientar os alunos, que é esse, no fundo, o papel do docente, ou tem sido esse o papel dos docentes aqui nesta faculdade, no trabalho de orientação. Em relação à importância do livro, eu penso que vivemos épocas de grandes mudanças no ensino e nós precisamos de refletir que ensino temos, que ensino das artes temos efetivamente aqui na faculdade. Não que estejamos a fazer alguma coisa mal, mas porque as coisas estão a mudar muito rapidamente à nossa volta.
E por isso, eu acho que é extremamente importante este livro, esta reflexão, para sabermos, para vermos efetivamente aquilo que fazemos e para eventualmente podermos e para ter que dar respostas a outras solicitações que o mundo da arte, o mundo artístico, que os novos mídia, que os novos modos de estar, que os novos modos de ver o mundo, e chama a atenção que nós trabalhamos com a visão, trabalhamos com o entendimento, trabalhamos com a percepção, que os novos modos de entender o mundo nos dão, nos oferecem. Como é que vai ser uma escola de artes do futuro? Eu acho que para responder a esta pergunta são trabalhos destes que é necessário fazer. É necessário pensarmos efetivamente como é que atuamos, como é que construímos coisas, como é que transmitimos o conhecimento aos outros. Será que são importantes os conteúdos? Será que são importantes os objetivos? Será que são importantes as pessoas? No contexto deste livro e na aproximação que tenho com o Manuel Botelho, em termos na convivência do ateliê, que são todos estes espaços aqui na faculdade, eu acho que ele privilegia mais, do mesmo modo que eu, também são as questões das pessoas, efetivamente as pessoas que estão em causa, porque o ensino artístico é feito individualmente, cada um... Não há conteúdos que se possam distribuir por 20 alunos para serem todos assimilados da mesma maneira. Esses conteúdos vão ser assimilados, vão ser demonstrados de maneira diferente, vão ser orientados de maneira diferente, porque o que está em causa é efetivamente a construção da pessoa, a construção do artista, a construção da própria vida. Pronto, é este o entendimento que eu faço do livro, esta pertinência extremamente importante e que um exemplo que se calhar que deve ser seguido por outros de nós, para contribuirmos para desenharmos uma escola do futuro. Quando falo de uma escola do futuro, falo de uma utopia, não falo efetivamente num programa curricular. Mas as utopias são extremamente importantes para construirmos o nosso presente. E pronto, é tudo, Manel, felicito e é tudo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Olá, Manel, de novo. Olá. Este livro tem uma coisa muito engraçada, que é chamar muitas coisas pelos nomes, inclusive não ocultar a identidade de muitos alunos que são referidos. E eu vou começar por uma coisinha muito pormenor, se calhar, mas que é capaz de ser expressiva. Página de 120, Pedro Tinoco, quarta-feira, 20/5/2020, 9h30. No nosso segundo tutorial, ocorrido no final de outubro, registrei de modo impreciso algumas palavras que me disse. Nunca sei o que quer dizer. Às vezes estou preocupado com o que vai acontecer na pintura. Pode acontecer qualquer coisa. Nos meus apontamentos escrevi também proliferação temática, processo de trabalho orgânico, metafórmico. 7 meses mais tarde, o Pedro explicitava no relatório intercalar do segundo semestre a abrangência dos seus objetivos. Tudo o que é vida interessa. Tudo o que é vida interessa. Eu não vou continuar, só vou dizer que, pronto, há mais o texto continua e, num determinado momento, em nota de rodapé, o Manuel Botelho refere a lista total de referências que sugeriu que o aluno lesse. São umas 20, talvez, que começam em Otto Dix, passam por Gross, Richard Billingham, Lucian Freud, Willem Sagnol, Luc Tuymans, Ken Keith, Maria Lasnik, e continuam por aí fora, entre artistas, de uma maneira geral, mais ou menos contemporâneos, pintores, artistas que fazem instalação, etc. Este mesmo aluno
que este ano está no nível seguinte e trabalha comigo. O Manuel estava com o terceiro ano e eu tenho o quarto. Este mesmo aluno que esteve presente no primeiro semestre tem estado a fazer o segundo semestre em Paris, na ENSBA, na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris, ou seja, exatamente a nossa congênere. E contou-me uma coisa no outro dia que me deixou positivamente de patas para o ar. Contou-me que 2 semanas depois de ter chegado, num contexto em que aparentemente são muito acarinhados todos os projetos que ultrapassem o sentido estrito de pintura e acolham muito mais coisas espetaculares, ou seja, estão muito voltados para, efetivamente, para dar nas vistas, para fazer performances que sejam chocantes, para se vestirem de forma chocante, para argumentarem de forma muito assertiva. Esse aluno que diz que isto tem sido muito bom para perceber que afinal eu sou só pintor, diz ele, e eu quero mesmo é fazer pintura discretamente no meu sítio, mas este aluno 2 semanas depois teve uma prenda da escola, 2 rolos de tela, uma das quais de linho, uma caixa cheia de materiais de pintura com tintas acrílicas e tintas a óleo e 2 grandes boiões de gesso acrílico. Para quem conhece os meandros do estúdio, sabe que isto é dinheiro. Mas isto foi cedido gratuitamente pela escola, porque alguém percebeu que este aluno trabalhava principalmente em papel, com materiais o mais barato possíveis, que fosse possível, ou seja, não tinha grandes meios. E nós trabalhamos sempre assim. Nós trabalhamos normalmente com alunos que têm muito menos meios do que seria normal que tivessem, em salas que têm pouco espaço, que nem sempre são ventiladas como devem, etc. Não vou muito mais. Isto serve apenas para exemplificar 2 momentos de um percurso individual e muito particular de um artista. E agora vou passar mais concretamente para o livro, através de uma passagem que li também há dias num livro da Olga Tokarczuk, que se chama Outrora e Outros Tempos, em que ela diz assim, e se calhar devia ser o preâmbulo, mas apeteceu-me começar com esta história do Pedro Tinoco, porque nos coloca muito no nosso contexto real, mesmo em pandemia. Então a Olga Tokarczuk diz assim, as pessoas pensam que vivem mais intensamente do que os animais, as plantas e ainda mais do que as coisas. Os animais pressentem que vivem ainda mais intensamente do que as plantas e as coisas. As plantas sonham que vivem mais intensamente do que as coisas. Mas as coisas perduram. E este perdurar é ainda mais vida do que qualquer outra coisa. E a questão é esta, é que nós estamos a falar de vida. Estamos a falar de uma vida em que todas estas coisas passam, os alunos passam por nós passamos por ele e se calhar a vida muda todos os dias muito mais do que muitas vezes nos apercebemos disso. Aliás, eu acho que devia haver uma festa, como um batizado, quando um professor, em início de carreira, dá uma primeira aula. É um momento extraordinário. Um jovem, primeiro que tudo, começa a ter um salário regular, o que é, claro, uma fortuna nos dias que correm, mas depois, por outro lado, a sala de aula dá medo. Dá assim uma espécie de confronto, por vezes muito violento, com as competências e incompetências, as capacidades e incapacidades que cada um tem, e depois é-se literalmente atirado às feras, que são os alunos, que são os pais dos alunos, que são os colegas, a escola e a sociedade em geral. E a sociedade em geral, normalmente, não sabe reconhecer ainda, ou ainda não descobriu como é que há de reconhecer, pelo contrário, o trabalho dos professores. Talvez por isso haja festas quando um professor acaba uma carreira e não haja quando começa, devia haver quando começa, na minha opinião. Quando um professor acaba a escola, festeja a despedida, alguns, enfim, pensam que é a renovação necessária, os ministérios e as reitorias dão palmas, batem palmas de contentes, porque, enfim, vêem-se livres de um salário mais elevado, que vai ser substituído tardiamente, tarde e mais horas, sempre à custa depois das compensações dos colegas, por um salário normalmente mais baixo, ou sempre mais baixo, aliás.
E o professor que sai, ou está de novo tolhido, para não usar outra palavra, perante o vazio que vem aí, depois de uma vida em que foi refém das escolas, ou da escola, ou então sente um alívio extremo de tal maneira que nunca mais quer ouvir falar destas coisas. Isso já tem acontecido com colegas nossos. O Manuel é diferente. O Manuel está preocupado com o vácuo que deixa, pelo qual ele se sente responsável, e depois de muito tempo dedicado, tenta deixar aqui agora um testemunho, uma espécie de ponte que é este livro. Ateliês e tutoriais. Um livro com uma capa que parece uma cola. Tem aqui um pormenor muito curioso na capa, que eu só reparei há bocadinho nele, que é o lanche do Manuel Botelho. Não é não. Não era? Não, isso é um corredor. Eu pensava que era o teu lanche. Não é não. Pronto, desculpem lá, eu não resisti. Estamos a trabalhar no corredor com as coisas Pronto. postas ali. É que, além das cestas, o Manuel Botelho habituou-nos também, habituou os alunos e os colegas a ter uma série de rotinas. Uma delas era o lanchinho, à meia da manhã, por exemplo, para recuperar energias, ir à casa de banho, beber uma água, comer qualquer coisa e depois voltar cheio de força. Ora bem, isto é um livro de facto muito pessoal, mas não é só um livro pessoal, é um livro emocional, muito emocional, mas sóbrio, com 100 e tal páginas, ilustradas a preto e branco. O título enfatiza, desde logo, uma forma de estar. Duas linhas que marcam uma hipotética reflexão. Uma incide sobre ensino de arte e não de pintura, o que, por sua vez, estabelece um empenhamento no acontecer pintura ou talvez não pintura na licenciatura de pintura, onde o Manuel ensinou sempre. E, por outro lado, uma centralidade da perspectiva no ensino e não na aprendizagem, como é habitual referir-se como clichê em Bolonha. Depois há o apostar numa relação de proximidade, indiciada pelo posicionamento em ateliê, o título está cá no título, ou seja, no local da prática, e em tutorial, isto é, num diálogo, tete-a-tete, centrado quase sempre numa mesa de trabalho ou, nos últimos tempos, no ecrã, em documentos, e não tanto, às vezes, embora isso também aconteça, numa sala, em grupo. Ou seja, não há uma situação magister, dixit, nem nada que se pareça. Portanto, o que tiver que acontecer centra-se nesse espaço de diálogo, sobretudo, é interpessoal, mais do que em logísticas e condições materiais do espaço físico do fazer. Portanto, o Manuel assume e diz isso num determinado momento, na página 31, que a arte pode e deve ensinar-se. E é um dos momentos em que ele se alonga para explicar como é que isso eventualmente pode acontecer. Enfim, desdramatizando uma espécie de polémica que persistiu durante bastante tempo. Depois ele centra-se, sobretudo, por várias razões, por um lado a formação de arquitetos, depois a sua própria experiência como artista que construiu uma carreira, e depois também o próprio conjunto de disciplinas em que ele esteve em pintura, que eram disciplinas normalmente inseridas num grupo chamado Pintura Projeto, ou seja, disciplinas voltadas precisamente para a identificação de um percurso pessoal de criação pictórica. Por todas estas razões, um dos grandes cavalos de batalha do Manuel tem sido o projeto artístico, ou seja, contribuir para que os seus alunos, independentemente de virem a ser artistas ou não, porque muitos efetivamente nunca o serão e não o têm sido, mas que percebam o que é um projeto artístico, percebam o que é um fio condutor ou eventualmente até a interrupção desse fio condutor. Portanto, ele dedicou-se muito a isso. E fez trabalhos pedagógicos que apresentou nesse sentido quando concorreu a professor associado. Há quantos anos? 3, 4? 2013, 2017, foram 2 concursos. Ok. Portanto, ele recuperou, é verdade, foram 2 concursos, mais um daqueles incidentes de percurso. Portanto, ele recuperou uma parte desse trabalho que tinha feito, muito justificadamente, e isso constitui o capítulo 2 deste livro.
que é o capítulo, por assim dizer, mais teórico, em que ele articula experiências, ou todo um conjunto de dados muito baseados numa experiência pessoal e em algumas coisas em que acredita com base na sua própria experiência, principalmente, e daquilo que tem observado, com leituras de edições sobre ensino artístico contemporâneo. É um terreno em que, dos anos 90 a esta parte, principalmente, tem sido publicado muito trabalho. Do modo geral, elegendo mais o contexto anglo-saxónico, no caso do Manuel, sem demasiado recuo histórico, ou seja, numa perspectiva muito pessoal, de funcionalidade e de muito bom senso, sobretudo muito bom senso, uma coisa que possa ser aplicada. Aí tornam-se muito úteis as chamadas de atenção a aspectos em que ele desdobra a noção de projeto, não vou referir todas, mas frisar principalmente a articulação entre fazer e pensar, o processo identitário, é um dos grandes cavalos de batalha, aliás, é um dos 3 momentos em que nós apostamos no ensino em Belas Artes. O primeiro talvez seja precisamente as questões identitárias, quem é esta pessoa que está aqui, o ser propriamente dito. Depois, a importância da contextualização e da interdisciplinaridade naquilo que depois se relaciona, obviamente, com o fazer, com o saber e também com o pensar. Portanto, são, enfim, 3, 4 dimensões que são muito importantes, efetivamente, num projeto artístico, independentemente depois de como ele possa vir a bifurcar-se ou a aprofundar-se. Depois, há os capítulos 3, 4 e 5 no livro, que constituem uma segunda parte, enfim, mais prática, podemos dizer mais prática, centrada em situações e casos acompanhados, como aquele que eu referi há bocadinho, e que atravessam, sobretudo, os últimos anos nas disciplinas de pintura 3 e 4, são as mais visitadas aqui, com bastante destaque para os tutoriais do segundo semestre do ano passado, o último em que o Manuel lecionou fisicamente, com um horário formal, e que funcionaram em sistema à distância. Ele usou principalmente Skype, nós agora desdobramos aqui em ferramentas, é o que calha. Nesse caso, portanto, nesses capítulos, é muito interessante, especialmente para quem lida agora com esses mesmos alunos no ano seguinte ou que os acompanha futuramente, e para os próprios, tenho a certeza disso, a maneira como coincidem muitas das referências que foram sugeridas, ou seja, há todo um trabalho de construção de um processo de projeto artístico que já está meio feito, que quem continua no ano seguinte tem o privilégio de poder ajudar a avançar um bocadinho mais, enfim, já com outro sentido, maior ligação aos meios artísticos, maior exteriorização, relação com os meios de investigação, etc. Não faz mal nenhum, faria muito bem a alguns dos nossos colegas mais novos ou menos novos, que vão ficar mais tempo, que leiam este livro. Mesmo que este livro tenha fotografias que são profusas, mas nunca são suficientes. Aliás, o próprio Manuel refere que tem mais fotografias nos últimos anos. Pronto, nós começamos a andar com os telemóveis e a fotografar tudo de forma muito mais intensiva. E as fotografias são muito mais bonitas, devo dizer, na edição digital, porque o contraste tem outra qualidade. Embora eu sinta a falta de algumas fotografias a cores, meia culpa, confesso, é sempre a minha questão, principalmente nesta segunda parte, embora também a verdade é que elas pudessem vir a revelar o estado caótico dos ateliês no fase final do ano letivo, e esse é, e provavelmente continuará a ser ainda há algum tempo, um dos nossos calcanhares de Aquiles. Os espaços são escassos e nunca conseguimos organizá-los, talvez se haja um problema também de gestão desses espaços, dos equipamentos, ou talvez, enfim, é uma fragilidade de qualquer forma e por vezes isso é mau do ponto de vista da formação técnica e metodológica,
Mas a verdade é que é frequentemente menosprezado esse aspecto em favor de uma contextualização, enfim, casuística e teorizante. Também. A grande questão que se põe agora é pensar o futuro mesmo, e este livro ajuda-nos um bocadinho nisso. Ele fala disso nas linhas e nas entrelinhas, às vezes mais até nas entrelinhas. Nós não sabemos ainda muito bem o que é que podemos melhorar e como é que podemos melhorar quando as coisas estão tão diferentes neste momento. Há bocadinho estávamos aqui a comentar que se calhar não faz sentido manter salas com aulas teóricas, uma vez que é tão fácil fazer aulas teóricas por via à distância, e se calhar era melhor transformá-las em ateliês. Eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, como é óbvio, não é? Embora eu também lecione cadeiras teóricas e algumas pesadotas. É certo que uma escola como a Faculdade de Belas Artes, ou seja, com a dimensão desta, porque de facto é muito grande, é um mosaico, um tecido orgânico de situações diferentes, e é uma estrutura de forças que, se funcionar devidamente, funciona em diversidade e funciona como um todo. São muito importantes as condições criadas pelas estruturas curriculares, e temos feito um esforço nesse sentido, porque o Manuel trabalhou intensamente também nesse campo, e ele dá também aqui, num determinado momento, várias achegas. A importância das lógicas abertas curriculares que tenham uma determinada coerência, uma estrutura axial, mas que tenham opções, são essenciais as pessoas, os professores, os técnicos, o pessoal administrativo e de apoio, pessoas bem preparadas e pessoas generosas. São essenciais as condições de espaços e equipamentos, lá volto eu ao mesmo, de acesso a bens de consumo, de novo, não me vou calar com isto nunca mais. E é claro que são muito importantes também dinâmicas, como, por exemplo, o que acontece aqui neste dia, o lançamento do livro, acontecimentos que podem ser motivadores ou exemplificativos da difusão do conhecimento, ou exposições, congressos, residências, conferências de artistas e de pensadores, edições várias, impressas ou digitais, intercâmbios e deslocações internacionais. É importantíssima a relação com o mundo fora de portas, para além da internet, com a realidade, com os mundos da arte em si, com as outras escolas de arte, com os meios próprios, com o perto e no longe, que passou a ser já aqui ao lado. E embora os últimos tempos tenham sido tão ingratos, e provavelmente ainda vão continuar a ser durante algum tempo, e haja um adiamento frustrante do crescimento para os outros espaços novos da faculdade, dos quais provavelmente pintura não vai beneficiar muito, emergir deste tempo difícil vai requerer uma percepção muito lúcida de que, se o mundo for reabrindo, como esperamos que aconteça, esta escola precisa de ser muito mais competitiva na oferta. E não é na competição com o que acontece aqui ao lado, é na competição com o que acontece também aqui mais ao lado. Não basta apresentar dados esmagadores de formados, de licenciados, mestres e doutores em arte, e nem estou a falar de pintura, estou a falar em arte, num país que tem pouquíssima capacidade para receber, para acolher profissões artísticas ou para-artísticas, pelo menos enquanto o turismo imperar como atividade económica principal. É importante, sobretudo, no meu ponto de vista, e sei que o Manuel é desta opinião, qualificar. Não é fazer mais, é mesmo fazer melhor. Porque isto é arte, bolas, não é a seleção de Portugal contra a Roménia, não foi? Hungria, desculpa. Portanto, não dá para fingir que se fazem omeletas sem ovos, não dá. Enfim.
portanto, é preciso trabalhar naqueles 3 eixos que eu referi, o eixo da identidade, o eixo da formação, das aprendizagens e do ensino, do fazer, do saber, do refletir, do investigar, estar a par com o mundo. Enfim, o Manuel começou no primeiro ano, como eu, a dar aulas no primeiro ano. Fomos colegas em 94, logo. Era uma equipa de luxo, absolutamente de luxo. Tínhamos qualquer coisa como 300 e tal alunos no primeiro ano, desdobrados em, não sei se 6 turmas, depois 8 turmas. Todos os alunos de todos os cursos passavam nessa altura por essa área, portanto eles todos nos conheciam, agora não, claro. E de facto era uma equipa de luxo que tinha extraordinários designers, escultores, pintores, artistas plásticos e portanto era de facto uma grande experiência do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista humano. O Manuel trabalhou também no segundo ano. Eu estava lá desde 82, portanto estava lá desde o momento em que isto explodiu brutalmente, porque, como alguns talvez se recordem, depois de 74, chegou a ser necessário em 75, 76, criar um sistema de filtragem dos candidatos ao ensino superior que de repente se multiplicaram 5 ou 6 vezes. Portanto, eu estava cá já há uns anos, eu acabei mais cedo de pintura diretamente, e quando fomos colegas no primeiro ano, enfim, foi um privilégio ir cimentando uma amizade e uma grande cumplicidade ao longo destes anos todos. O Manuel esteve também no segundo ano, portanto, ou seja, há aqui uma gênese que para além de um curso que estava muito estruturado no sentido da amplitude, não havia um curso de pintura, havia um curso de artes plásticas, pintura, ou seja, já então o conceito de pintura que se aplicava era um conceito amplo. E isso obviamente foi muito marcante em toda a nossa postura ao longo dos anos, em vários níveis de ensino. Portanto, o Manuel lecionou o primeiro e o segundo ano, como eu disse, depois estabilizou-se no terceiro ano de pintura, também deu composição numa altura em que nós decidimos castigar todos os professores da área de pintura com uma teórica da área, porque assim isso permitiria criar um maior entrosamento entre os projetos dos alunos e as suas pistas de reflexão, que depois desenvolveriam também com colegas de outras áreas, como o Fernando António, que está aqui presente. Portanto, enfim, havia depois também as cadeiras, havia e haverá também as cadeiras tecnológicas, que inicialmente faziam ao Manuel alguma confusão, ele não conhecia bem a nossa estrutura popular, portanto, inicialmente desconfiavam muito das cerâmicas e das tapeçarias, aquilo para ele era um pouco bizarro, até vir a perceber um pouco também, e haver também uma atualização em algumas delas, que foi muito benéfica ao longo do tempo. Portanto, o Manuel desenvolveu uma forma de estar no ensino artístico e uma metodologia que estão patentes aqui neste livro. Portanto, está aqui generosamente condensada. Vale a pena ver, por exemplo, página 86, perguntas que ele fazia aos alunos altamente indiscretas no início. Como foi o vosso verão? Fizeram férias? Trabalharam nos vossos projetos? Viajaram pelo mundo? Visitaram de museus e galerias? Ou seja, o que é que vocês têm andado a fazer? Quem é que vocês são? O que é que vocês sabem? Portanto, isto é a base de um diálogo, de facto, de um projeto artístico. Às vezes parece uma coisa muito comezinha, mas não é. Portanto, é a questão dos nomes, mais uma vez. Há um antigo professor desta casa, que por acaso não era português, era nascido na Galiza, foi o Varela Aldemira, que deixou muita coisa escrita, que há tendência para se menosprezar mal, porque é um homem muito bem informado, muito lúcido, e de facto aquilo que ele deixou escrito é muito esclarecedor de um período longo e da maneira como em todas as épocas o ensino é cheio de assimetrias, cheio de pequenas diferenças que depois fazem as grandes diferenças.
O Varela Aldemira disfarça nos livros dele quando refere artistas, como por exemplo o Rezende, cujas provas existiam, e ele menta lá o que se passava nas provas do Rezende, ele disfarça os nomes, com muito às vezes coisas mais iniciais, que já conhecia a lei da proteção de dados, não é? Aqui não, aqui as coisas têm todos nomes, e como têm nomes, nós somos todos insubstituíveis. Ou talvez não, porque as escolas habituam-se muito depressa às ausências. Não tem outro remédio, porque, enfim, são obrigadas a isso pela dinâmica imiedosa do tempo, dos alunos sempre a chegar e a partir, dos ritmos brutalmente violentos ao longo do ano, 14 semanas por isto, uma semana para aquilo, uma semana para aquilo, conferências por mar, enfim, isto é sempre uma correria. Portanto, como a água que escorre de um lado para o outro, as energias desviam-se para qualquer vazio que se cria. E rapidamente a ausência deixa de ser visível. É um bocadinho como dizia a minha avó, olhos que não veem, coração que não sente. Nós temos tendência para ver, nós temos a ver. Portanto, como escreveu a Olga Tokarczuk, e eu li no início, as coisas que duram, e este perdurar é ainda mais vida do que qualquer outra coisa. As coisas e certas instituições como coisas perduram mais do que as plantas, do que os animais e do que as pessoas. Mas há nisso um lado que é uma coisa boa. E os livros também são coisas e pessoas. Têm nome. Este tem. Obrigado, Isabel, e obrigado aos professores Ilídio e Fernando António. Depois destas três apresentações mais institucionais e da leitura que a professora Isabel Sabino fez do livro, pediram-me a mim e à Ana Mata para fazer uma pequena incursão também, por termos sido, além de colegas, também alunos do professor Manuel Botelho. Portanto, eu passo a palavra à professora Ana Mata, que está em casa, não está aqui, e que vai falar através do Zoom para nós. Ana. Boa tarde a todos. Eu lamento não estar presente nas Belas Artes e, como estou aqui na distância, a minha comunicação será muito breve. Começo por agradecer o convite para dizer então umas palavras acerca do livro do Manuel Botelho, e com o Manuel Botelho eu sinto que nunca agradeço que chegue. Eu não vi o livro impresso e até acho que seria interessante para as pessoas que estão aqui no Zoom nós podermos ter um vislumbre do que é o objeto, que ainda não o fizeram, e se calhar a seguir podia ser uma boa ideia que nós pudéssemos ver como é que é o peso ou capa ou qualquer coisa. No entanto, eu li todo o texto, eu li todos os capítulos com uma grande emoção e não posso deixar de trazê-la para dizer algumas palavras sobre este livro que me parece ter sido escrito com um impulso tão belo e tão generoso. E este impulso parece-me vir ou ser o prolongamento do modo de ensinar que me é muito querido e muito familiar, uma vez que fui aluna do Manuel e tive o privilégio de viver a ação em mim do seu ensino. Eu sinto-me então por isso uma expert no assunto, porque eu sofri, no sentido intenso da palavra, a aprendizagem, e isto na licenciatura, no mestrado e no doutoramento. Foram muitos anos a ser aluna do Manuel. E sempre coloquei os meus trabalhos perante o Manuel com uma certa taquicardia, que vinha e vem do respeito e admiração pelo professor e pelo artista, e também porque eu sabia da palavra sempre absolutamente franca, muitíssimo sincera, às vezes crua, que vinha. E às vezes não eram as palavras que me deixavam alegre, porque eu tive também os meus fails artísticos, mas eram as palavras que eu precisava de ouvir e que me fizeram muito bem. E a palavra vem quando eu preciso ainda, o que é maravilhoso, e sempre com uma doçura muito particular e uma modulação da voz que eu deteto naqueles que penso serem verdadeiros professores.
O Manel ensinou-me também duplamente porque aprendi com ele, e através do seu exemplo, o que é que poderá ser um professor. E ele ajudou-me a ser professora e recebeu-me na faculdade como professora. E aqui sinto que a minha aprendizagem jamais estará completa e como professor de arte pode com muita facilidade andar à beira do desastre, porque é preciso uma atenção imensa e não só uma turma, porque não é assim que trabalhamos, com esta ideia de grupo e de coletivo. Eu falo da atenção necessária a cada aluno, a cada particularidade e a cada contacto. E ter a palavra certa e justa para cada um dos 60 alunos ou mais, nem sei bem, que temos por ano, é uma tarefa imensa que intuímos no que é partilhado neste livro. E eu conheço essa tarefa e nem sequer leciono as disciplinas de projeto. Eu até gostava de perguntar aos meus colegas como é que é possível a atenção, como é que é possível a memória para gerir tanta informação, e por isso é que aquele dossiê famoso do Manuel Botelho é um objeto espantoso, porque deve guardar de facto tantas histórias. Nestes anos todos de ser aluna, então, testemunhei, como dizia, como é que é ser um professor, e particularmente um professor de arte, através de exemplos dos meus professores, e a Isabel Sabino, que aqui está, é também um exemplo de energia maravilhoso. Numa aula de estética que tive na licenciatura, foi uma licenciatura de 5 anos, ainda havia muitas aulas, muitos professores de estética, muitos anos de estética, e agora é pena que já não haja, mas eu lembro-me de ouvir uma frase que me chocou muito. Eu ouvi que um professor de arte é um artista falhado. Eu quero acreditar que não tem que ser assim necessariamente, e tomando como exemplo os meus colegas de pintura, eu acredito que é mesmo importante que se viva as duas práticas, a da arte e a do seu ensino, e creio que isso exige um grande esforço para silenciar tantos ruídos e tantos chiados e manter as duas práticas, a escrita também pode ser uma outra dimensão criativa, cria um movimento de criatividade, porque aprendemos com os alunos e o que estudamos para eles e para nós leva a uma renovação de ideias permanente e a uma atualização, quer do próprio fazer artístico, por um lado, como também dos modos de ensinar, por outro. Ou seja, ambas as dimensões estão sempre em transformação, o que foi algo particularmente evidente nestes últimos anos letivos e que muito marcou o livro do Manuel, porque a sua vivência de ensino no modo online, num ano que seria um último, foi de uma riqueza de que podemos dar conta no que pode ser lido. Eu também senti como o ensino online possibilitou com os alunos uma comunicação muito rica, muito próxima. Em suma, não há nada de arrumado, nem de propriamente descansado, nem na criação, nem no ensino. Eu já expus este lado mais pessoal e emocional do meu contacto com este objeto, mas queria também referir brevemente como sinto que há algo de tocantemente vasto, que é muito importante, que acontece no mundo das ideias, que nós não possuímos, mas que nos atravessam. E o ensino, eu aprendi também com os meus professores, é sobre um atravessar, e até posso evocar a expressão latina da libido ociendi, que significa o amor pelo conhecimento. E esta expressão refere-se ao saber que junta e reúne os que estudam, e une no lugar, ou seja, na vida, nas geografias, no dia-a-dia, mas une também através dos tempos. E o ensino é um movimento, é uma cadeia de conhecimento pelos tempos que, se por um lado une as pessoas, como referi, por outro lado atravessa-as, atestando que aquilo que momentaneamente se torna um saber é na sua essência algo que não se possui, que será transmitido. É algo que não tem proprietários, tem uma natureza imprópria, viajando pelas pessoas. E o professor de artes, também é claro, faz uma ponte de transmissão entre os artistas e os alunos, que alguns são futuros criadores, e penso que é mesmo um privilégio conhecer estas pessoas tão jovens, dando os primeiros, os artistas, como exemplos aos segundos, aos alunos. E no final não falo senão de elos e de ligações e de afinidades, de surpresas e encontros. Para terminar, eu acho que tenho estado, não sei se falei muito rápido, eu queria só dizer o que é que eu acho
que é a tarefa mais exigente de um professor de arte. Quando um aluno se dispõe a falar do seu trabalho criativo, se o faz em seriedade, esse aluno coloca-se numa situação muito delicada ao falar do seu projeto artístico, porque expõe sempre uma certa vulnerabilidade. E é tocante que aquilo que nós mais temos como nosso, quando falamos dos nossos trabalhos artísticos, também nos pode dar uma sensação de estarmos a falar de algo que é impróprio por ser tão pessoal, e até nos pode fazer corar, por exemplo. E quando falamos do que é mais nosso, pode haver tanto de comoção como de pudor. E então um professor tem que saber potenciar essa profundidade de discurso. E se não houver uma relação de confiança muito, muito definida, essa comunicação não é possível. E no mesmo movimento um professor tem que ter ao mesmo tempo uma distância justa e sempre muito afetuosa, verdadeiramente de atenção ao outro que está a expor o seu íntimo, desculpem. E para isso é preciso uma dedicação intensa, que é fundamental para criar esta relação de confiança que permita que esta comunicação aconteça. E para isso é preciso tempo, e é por isso tão preocupante termos de ouvir que o número de alunos pode aumentar, porque isso compromete seriamente a nossa tarefa, é de relação com cada aluno. E é uma relação muito bela que acontece, em que os silêncios se tornam muito expressivos. E creio que é esse evento que se dá quando acontece o ensino artístico. Claro que há outros momentos de transmissão de matérias a um grupo, mas este momento em que o aluno se expressa e o professor o ajuda nessa expressão, em que o professor acolhe, ouvindo e sobretudo alertando, todo esse movimento pode possibilitar depois o pensamento reflexivo do aluno e o ambiente, o movimento em que surgem as obras de arte. E este silêncio é algo que está muito presente nas linhas que escreveu o Manuel Botelho. E obrigada por me ouvirem e muito obrigada, Manuel. Espero ter sido perceptível. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Parabéns ao Manuel Botelho e obrigado pelas outras apresentações também. A minha apresentação e da Ana é uma apresentação diferente porque é feita no âmbito de dois colegas que também foram alunos e, como nós, centenas de outros alunos podiam estar aqui a dar o seu depoimento. Ao contrário do que costumo fazer nestas alturas, resolvi escrever uma coisa e ler para dizer aquilo que quero e não dizer aquilo que não devo. Fui aluno do professor Manuel Botelho no meu terceiro ano do curso de pintura em 2000-2001, há 20 anos. A minha turma era composta por um grupo de jovens altamente motivados que vinham de um segundo ano muito intenso de aprendizagem e trabalho sob a tutela de professores de artes plásticas como Virginia Frois e Carlos Vidal, que facilitou um clima de equilíbrio quase perfeito entre a prática artística e o conhecimento teórico tão necessário ao momento de descoberta em que todos nos encontrávamos. Além disso, as cadeiras de História da Arte do professor Fernando António Batista Pereira e de Introdução à Estética do professor Delfim Sardo suportavam a nossa sede insaciável de referências e expandiam continuamente o nosso mapa artístico e afetivo. Chegámos à cadeira de Pintura 1, do terceiro ano, com uma vontade imensa de continuar a absorver tudo o que pudesse servir de estímulo à nossa atividade e com plena consciência de que a cadeira de Pintura, além de ser formalmente a cadeira nuclear do curso, seria aquele lugar para o qual tudo o resto teria de convergir. Não existiria História da Arte, Geometria, Antropologia ou Audiovisuais, só para nomear algumas, se estas disciplinas não pudessem saltar para dentro do ateliê e desencadear ações e reações conducentes ao questionamento, à criação e à materialização. E eram tão importantes quanto a vida de raparigas e rapazes de café que levávamos, uma alusão ao ócio produtivo de Marcel Duchamp, Picabia e Man Ray, que muito utilizávamos para justificar as horas que passávamos a discutir ideias loucas, impraticáveis ou mirabolantes, que depois levávamos para a sala de aula. Manuel Botelho era o professor certo na altura certa, trazendo para o centro do debate e da euforia criativa e coletiva em que vivíamos a noção de projeto e de consequência do trabalho invisível e incomensurável que quase sempre antecede a obra final.
Lembro-me de uma aula onde, convocando Picasso e a sua participação como artista convidado pelo governo espanhol na Exposição Universal de 1937, nos guiou pela sinuosidade dos processos criativos e nos preparou para as exigências, para as crises e para os obstáculos que se escondem nas diversas fases de um projeto artístico. Ensinou-nos a necessidade de estruturar as bases de um projeto artístico e também nos ensinou a confiar na nossa intuição, sublinhando a interdependência da prática artística, da história e da teoria. Noutra aula, percebendo uma adesão coletiva dos alunos daquela turma à teoria como forma de introdução de uma certa regra nos seus modelos criativos, alertou-nos para os perigos da subserviência da prática à teoria e vice-versa, entregando-nos um documento que ainda hoje serve de memorando em alguns dos nossos ateliês. Os seus tutoriais eram, como descreve no presente livro, um momento de conhecimento mútuo onde tínhamos que nos enunciar e declarar as nossas intenções, pois só com tempo e clareza nessa troca é que poderia corresponder e contribuir para a singularidade que cada um dos nossos projetos requeria. Às primeiras conversas e aos momentos de silêncio pensativo, seguiam-se diálogos que adquiriam um tom cada vez mais informal e próximo, refletia o esforço que colocava na ficha de aluno de cada um de nós e na informação, questões e sugestões que alinhava para cada um por ocasião do próximo tutorial. O clima era de grande atividade e felicidade no trabalho, e isso era visível na forma como os ateliês rapidamente eram inundados de trabalhos e de experiências. Alguns alunos, como a minha colega Ana Mata, começavam a trabalhar no ateliê antes das 9 da manhã. Outros estendiam o dia de trabalho noite adentro, nos ateliês e corredores da faculdade. No ano seguinte, em Pintura 2, a continuidade desse trabalho não poderia ter sido melhor. Ao professor Manuel Botelho juntava-se a professora Isabel Sabino e abria-se um novo leque de questões e de propostas, mas a mesma atenção ao equilíbrio entre a prática e a teoria, entre a vida pessoal e o trabalho nos ateliês, entre o trabalho para a faculdade e as primeiras exposições fora do ambiente controlado da escola. Nesse ano, havia a Documenta em Kassel, a grande exposição internacional que acontece de 5 em 5 anos na Alemanha. Os jornais e revistas de arte que sorvíamos freneticamente davam conta de uma exposição revolucionária, comissariada por Okian Vesnor, e que prometia colocar frente a frente a arte ocidental com a arte contemporânea de geografias normalmente ignoradas. Perante a questão de ir ou ficar para cumprir a avaliação de junho e julho, recebemos um rotundo: ponham-se a andar e voltem cá em setembro para a época especial, por parte dos professores que sabiam bem o que estavam a fazer. E lá fomos nós, 6 pessoas, 2 carros, 2.500 km em 24 horas, com saída simbólica do Largo da Academia Nacional de Belas Artes. Regressámos num tal estado de embriaguez artística que o nosso verão foi passado a trabalhar para a tal avaliação de setembro. Parecia que tinham passado 10 anos entre junho e setembro. Essa avaliação foi o culminar de vários anos muito produtivos para todos nós e demonstrou-me que uma avaliação não é só um momento em que os professores avaliam os esforços e os resultados do trabalho dos alunos, mas, acima de tudo, um momento de celebração daquilo que foi atingido e de reflexão acerca do que está por fazer ou por vir. Ficámos amigos dos professores e encontrámos em muitas situações mundanas ao longo dos anos. Exposições e inaugurações, lançamentos de livros, viagens, encontros, e-mails, telefonemas. Em 2010 surgiu a oportunidade de me juntar ao professor Manuel Botelho para o acompanhar como assistente convidado na cadeira de Pintura 4. Encontrei o mesmo professor motivado e comprometido com o que se passa à sua volta. Começámos o ano letivo sempre com a hipótese de se fazerem pequenos ajustes no programa da unidade curricular ou na bibliografia, mas nunca era preciso porque a sua atenção ao pulsar da arte moderna e contemporânea irrompia sempre nas aulas iniciais, onde contextualizava as possibilidades e a amplitude de práticas artísticas e a sua praticabilidade no contexto da disciplina. Olha para os artistas à sua volta com o espanto feliz de quem quer compreender. Um dia, no início do ano letivo, enquanto alinhávamos a aula de apresentação da disciplina, descrevia-me uma sua recente visita à Bienal de Veneza e a sua perplexidade perante o trabalho de um artista. Mas o que é aquilo, João? Atirou com uma gargalhada. Não percebo nada daquilo, mas há ali qualquer coisa, rematou. E era assim que muitas vezes trazia questões complexas para cima da mesa dos tutoriais, com palpites de que essas coisas por vezes incompreensíveis, que estilhaçam vezes sem conta as nossas expectativas do que é ou não é arte, possam, à maneira dos artistas das vanguardas, nos iluminar acerca do que pode vir a ser arte.
Esses nomes saltaram muitas vezes para a capa interior do seu dossiê amarelo, que é talvez o objeto que melhor sintetiza a sua relação com os alunos. Os seus tutoriais são momentos em que esses nomes de artistas servem para desencadear um conjunto de ligações a ideias, a conceitos, a práticas e a narrativas que só podem ser encontrados no tecido do mundo real. O dossiê amarelo funcionou para muitos de nós como um portal que permite essa ligação tão verdadeira entre o mundo real e os mundos imaginários que ocorrem nesses encontros. No final de cada semestre, depois de vários meses de acompanhamento individual dos alunos, em que íamos frequentemente trocando ideias acerca da turma em geral, encontrávamos-nos para a maratona das avaliações. Vários dias, por vezes uma semana inteira, em que observávamos, em conjunto com os alunos, os trabalhos desenvolvidos durante o semestre. Agora numa apresentação mais cuidada, que muitas vezes se assemelha a uma pequena exposição individual. Eram invariavelmente momentos de confirmação do que já tinha sido discutido e visto, mas agora num tom convivial que, não retirando seriedade ao momento, servia acima de tudo para celebrar as realizações do aluno. Após esses dias, reuníamos no seu gabinete e discutíamos uma a uma a nota que cada um de nós julgava ser correta para cada aluno. Era um momento importante também para nós, ao fim de um semestre, de cada ano letivo ou de cada ciclo, e não é indiferente que tenha concluído a sua atividade letiva nas circunstâncias atuais, com extensas aulas online, nas quais a dimensão física do humano é obstruída, mas tantas outras são amplificadas. Uma última nota, agora que já dei conta da minha relação enquanto aluno e colega do professor Manuel Botelho. A sua atividade letiva não teria o impacto que teve sobre gerações de alunos e de artistas que foram ou não seus alunos, porque a influência muitas vezes extrapola o formalismo de ser professor aqui ou ali, se não fosse acima de tudo um artista praticante e militante. Não nos podemos esquecer que na fase de 2001 a 2004, 2005, e que culmina em 2005 com a exposição Manuel Botelho, Pintura e Desenho, 1984-2004, que é a sua exposição antológica no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian, encerra um ciclo de cerca de 30 anos quase absolutamente dedicados à pintura e ao desenho, para recomeçar a trabalhar em fotografia, vídeo e performance. Numa altura em que o seu trabalho era conhecido e reconhecido, decide abandonar provisoriamente os seus meios de eleição e obriga-se a estudar novas linguagens que reconhece serem mais adequadas às ideias que queria trabalhar. Esta busca pela renovação é fruto da atitude autocrítica que sempre incutiu nos alunos, muitas vezes através deste exemplo, que encerra porventura os dois grandes pilares do seu legado enquanto professor na FBAL e não só. A ideia de que a pintura só pode existir enquanto prática artística e enquanto disciplina letiva se permitir a intoxicação com o que existe fora dela, e a ideia de que só se pode ensinar pintura, ou arte em geral, se forem experimentadas e partilhadas as complexidades, perplexidades, as crises e as alegrias do processo artístico. Obrigado. E agora continuamos a ver imagens com o autor. Eu não vou acrescentar muita coisa. Isto hoje não é dia para ser eu a falar, mas se calhar tenho que dizer alguma coisa. Vou acabar de mostrar o livro para já. Deixa lá ver se eu consigo tirar isto daqui. Ele agora fugiu, vou ter que ir buscá-lo outra vez. Mas não há de ser nada. Já lá está. Isto é dedicado aos meus filhos. Eles já sabem isso. Isto começa com uma entrada na faculdade, umas fotografias genéricas, por aqui fora. Deixa-me lá diminuir um bocadinho o tamanho desta história, para isto caber aqui no ecrã. Depois tem um índice, tem uma introdução que apresenta genericamente esta história toda. Depois tem umas fotografias de 3 separadores que eu achei graça pô-los, porque neste ano letivo de 2016, 17 ou 17, 18, não sei, não me lembro. Eu resolvi fotografar um dos estúdios de pintura vários dias seguidos. Portanto, aparece aqui a imagem
do estúdio vazio antes das aulas começarem e depois aparecem 2 imagens nos separadores seguintes das etapas a seguir. Portanto, vamos andar para a frente, por aqui fora. Este primeiro capítulo não tem imagens nenhumas, é assim um bocadinho mais denso do que os outros. É o tal capítulo que eu fiz a partir das coisas que escrevi para esses 2 concursos para professor associado. Pois isto é já com algumas coisas lá dentro. Está cá o Tiago. Tu estavas ali, não estavas, Tiago? Tenho a impressão. Eras tu lá ao fundo, não eras? Naquele cantinho. Já vamos ver, por acaso, imagens de outras coisas assim. Isto é uma imagem que me toca muito fundo, porque isto era o sítio de trabalho do João Maria Pacheco, que já não está connosco. E foi um drama este ano, quando isso aconteceu. Horrível, uma coisa inexplicável. Ficámos todos para morrer, coitadinho. Que horror, que coisa. Pois isto aqui é o estúdio já mais cheio. Agora já se reconhece o que é que lá está ao fundo, mas nestes casos é tanta gente e tanta coisa que eu não identifiquei os nomes das pessoas. De resto está sempre identificado o trabalho de toda a gente. Pois isto é uma coisa mais focalizada nessas tais cadeiras de pintura. Este é o primeiro tutorial da Carolina Serranito. E descreve exatamente, está a descrição literal praticamente do que é esta imagem. Isto é uma aula de composição. Também está aí a Joana Tejo. Era ela que estava lá ao fundo. Isto é a avaliação final da Sara Mialha, com algumas pessoas deste pequeno grupo de alunos. É muito engraçado eu pensar, e agora vou meter aqui uma coisa, porque se calhar vem a propósito. Eu, neste momento, estou muito preocupado com o que é que vai acontecer ao ensino artístico. Porque se há, de facto, aspectos que foram muito positivos no trabalho que eu fiz com os alunos o ano passado, a partir de 11 de março, porque eu, a partir de 11 de março, deixei de ter atividade letiva presencial, fomos todos para casa. Foi um tempo estranhíssimo, muito perturbante. Teve aspectos altamente positivos na forma mais íntima como nós podíamos comunicar uns com os outros, mas foi extremamente lesivo de determinados aspectos da lecionação. Porque a presença física dos objetos e das pessoas e o contacto direto entre nós e entre o professor e as obras é absolutamente crucial aqui. E eu receio muito que esta ideia de que de repente as coisas podem todas acontecer online comece a ser moda e se generalize. Isso é uma coisa que no caso do ensino artístico é absolutamente catastrófico. E é catastrófico não só por causa disso, porque o ensino fica cerceado de uma série de aspectos que são absolutamente essenciais, mas é terrivelmente lesivo por uma coisa que ninguém geralmente se lembra, mas que é importantíssima. Quando nós pensamos em ensino, pensamos no que é que se aprende. Mas quando nós pensamos em ensino, nós temos que pensar no que é que são os aspectos de socialização que são inerentes a estar numa escola. Estar numa escola não é a mesma coisa que estar em casa com uma televisão. Nós podemos dizer assim, os conteúdos que se aprendem são os mesmos, pois são, mas os aspectos vivenciais não são. E a questão da socialização não é uma questão que se coloca só às crianças pequeninas. Não pensem que isto é só importante para as crianças da pré-primária, ou para os meninos da primária, ou para os meninos do liceu, do ensino secundário. Isto é verdade para a vida toda e é absolutamente crucial no ensino superior. Eu não consigo sequer imaginar o que é que pode ser um ensino superior onde as pessoas estão todas divorciadas umas das outras. Aliás, uma das coisas que neste livro aparece recorrentemente é a questão da socialização. E a importância determinante que é para a construção de uma vida e de uma profissão e de uma atividade artística genuína, o papel determinante que são os companheiros de viagem. E eu tenho aqui esta imagem foi o João que captou num dos anos onde nós estivemos aqui a lecionar juntos. E é muito engraçado que estamos aqui os dois juntos. E eu tenho aqui assim esta fotografia, está ali o Fernão ao fundo, porque eu tive alguns anos onde se formaram grupos com uma importância muito grande para o coletivo.
Estes dois foram talvez daqueles que eu me lembro mais, mas houve outros. E em todos os anos em que aconteceram situações de socialização muito fortes, a dinâmica letiva era potenciada ao máximo. Aconteceu com o ano dele, aconteceu com este ano, e eu fiquei absolutamente convicto de que esta questão da maneira como as pessoas interagem dentro da Escola de Arte e as relações de amizades que se estabelecem, os diálogos que se fazem, a maneira como as pessoas pensam coletivamente as obras uns dos outros. Eu lembro-me de ver, às vezes, porque eu quando fui aluno destes alunos, não do João, mas das pessoas todas, já nesta altura, de 1993, 94, 95, 96, eu passei a dar a cadeira de composição e percebi que aquela cadeira, que era uma cadeira teórica e que teoricamente podia ser a maior chatice do mundo, eu tentei fazer aquilo uma coisa extremamente apelativa e que ligasse absolutamente as questões teóricas às questões que nós fazíamos dentro do estúdio. Portanto, aquilo acabou por ser uma coisa unitária. Eu estava a fazer as mesmas coisas nos dois sítios. Estava a fazer o serviço sob o aspecto teórico, que tinha a ver com a contextualização de que a Isabel estava a falar há bocadinho, e com a necessidade das pessoas serem capazes de entender o seu trabalho não apenas como um objeto único, mas como um objeto integrado num conjunto de objetos. E essa cadeira que eu dava e que tinha características eminentemente teóricas, eu percebi que impulsionava as pessoas a pensar o seu trabalho no estúdio. Portanto, as coisas ficaram completamente ligadas. Vamos por aqui fora. Isto é a minha cave, é o sítio onde eu fiz os tutoriais por vídeo. Adeus, Susana. Beijinhos, vai lá tomar conta da menina, vá. Isto é a cave da minha casa, onde eu fiz os tutoriais todos por videoconferência. As pessoas que fizeram este trabalho comigo não viram senão um bocadinho, mas está aqui assim uma panorâmica. E depois, isto também sou eu, isto são as poucas coisas que aparecem. E depois já aqui assim, isto são tudo tutoriais. Eu achei que, como vos digo, este serviço à distância teve aspectos que são invulgaríssimos. Eu jamais tinha escrito o que dizia aos alunos, nem o que eles me diziam a mim. Mas, neste ano, eu comecei, por força das circunstâncias, nos últimos tutoriais, eu registava praticamente tudo o que nós dizíamos uns aos outros. Não era tudo, mas era uma percentagem elevadíssima. Portanto, aconteceu uma coisa que me permitiu complementar o livro com um discurso direto, que eu jamais poderia ter feito se tivesse escrito este livro um ano antes, porque não havia essa experiência. Portanto, este livro ficou, de certo modo, enriquecido com isso, mas eu não posso deixar de alertar toda a gente para que, sim senhor, há aspectos que são extremamente positivos, provavelmente há potenciais no ensino à distância, mas há riscos que ultrapassam muito os potenciais daquilo que eu verifiquei que era positivo aqui. E esses riscos eu acho que tem que haver uma maneira de os evitar. Nós, primeiro, não podemos continuar a crescer o número de alunos com os mesmos espaços e o mesmo número de docentes. Isso é absolutamente inviável. Se isso acontecer, nós estamos a degradar exponencialmente o ensino que praticamos. Nós já estamos com uma dificuldade enorme. Se isto se agravar, é impossível. E temos que nos lembrar que as pessoas estarem no espaço da escola, interagirem umas com as outras, conversarem umas com as outras, discutirem as coisas, fazerem parte de um coletivo, sentirem que não estão pessoas sozinhas, porque uma das coisas terríveis da atividade, uma das coisas maravilhosas da atividade artística é nós estarmos sozinhos. Um dos pesadelos da atividade artística é estarmos sozinhos. Portanto, nós temos que aprender que as duas coisas são necessárias. Temos que ter a possibilidade de estar sozinhos, mas temos que ter a possibilidade de estar juntos. É essencial estarmos juntos. Portanto, as pessoas não se podem embevecer pelos aspectos positivos do ensino à distância, porque isso pode fazer esquecer um aspecto que é absolutamente essencial ao ensino e que é este. E, no fundo, é esta a mensagem que eu vos quero deixar hoje. E agora vou apenas terminar o livro. Isto é a Luísa, que está em casa. Há bocadinho eu vi que ela estava aqui a ver. A Cláudia, a Margarida, a Rita Paisana. Aparecem só muito poucas, mas há textos de uma quantidade enorme de tutoriais. Isto são fragmentos. Estes fragmentos foram escolhidos com um único critério, que é o texto do livro. Atenção. Só isso. Foi o único critério. E depois temos um último capítulo que se chama Post-Scriptum,
e que eu vou só ler a introdução, diz assim: desejei terminar este livro de modo diferente. Escrutinei meticulosamente as centenas de fotografias que captei na FBAU nos meus últimos anos de professor. Até 2015 só muito raramente tinha feito este tipo de registros. É um conjunto heterogéneo, desigual. Foi em parte captado ao sabor do momento, sem programa nem calendário, mas o maior número de imagens aconteceu de forma precipitada em dias frenéticos de avaliação final, com um intuito preciso: ajudar-me a relembrar os trabalhos apresentados ao vivo pelos alunos. Portanto, é isto que vocês depois vêm aqui, apresentam-se vagamente os espaços. Isto é o meu dossiê de que o João falou. É o sítio onde eu fazia os tutoriais, com o computador que estava sempre em cima da mesa, que servia para nós consultarmos coisas em suporte digital que os alunos tinham para mostrar. Podiam ser fotografias, podiam ser vídeos. Eu usava este dispositivo para fazer exemplificação. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, é que o meu ensino mudou imenso ao longo dos anos, e uma das coisas que o obrigou a mudar, porque se tornou incontornável, foi eu poder ter um computador em cima da secretária, que eu, quando fui professor dele, não tinha. Não havia isso, não havia a internet que nós temos agora. Nós agora temos um acesso imediato a imagens que permite dispositivos pedagógicos que, durante os meus primeiros anos de ensino, estavam interditos, não havia essa hipótese. Portanto, eu passei, a partir do momento onde eu pude ter um computador, eu passei a ter sempre um computador, e as conversas faziam-se em torno dos artistas e da exemplificação, e discutíamos as coisas, e olhávamos para os trabalhos do aluno, para os trabalhos de referência que lhes podiam ser úteis, umas vezes por associação, outras vezes por contraste. Bom, vocês sabem, os que estão aqui comigo sabem, isto era assim. Isto era a sala onde nós fazíamos as primeiras aulas, era em torno desta mesa, fazia-se, isto era uma coisa improvisada, íamos buscar cadeiras a todo o lado, bancos, porque não tínhamos onde sentar toda aquela gente. Isto é uma aula temática de apresentação de como é que se fotografa a pintura. Bom, e depois vamos por aqui fora, isto é o estúdio. Há umas pessoas que vão identificar coisas que estão aqui, certo? E pronto, este também é do mesmo ano, são os estúdios, é aquela coisa caótica, maravilhosa, incrível, que é estar rodeado por pessoas a fazer... Olha, aqui estás tu, Tiago, lembras-te? Eu tenho a impressão que este sapato é teu. Ah, pois, exatamente. Bom, o espaço de trabalho dele, houve uma altura em que era uma coisa indescritível. Era um mar de diluente, e eu fingi que me zanguei. Fingi que me zanguei porque aquilo podia-lhe fazer mal aos pulmões, está visto, a ele e aos outros. Mas daí para diante ficou impecável. Sujo, mas sem aquele diluente. São os estúdios, são os nossos corredores, uns quando ainda não estão usados, outros quando já estão usados, os espaços ocupados nas avaliações finais. Isto aqui é o Henrique, que está em Inglaterra. Mais uma vez, esta aqui vem uma opressão no peito quando vejo isto, por causa da imagem da esquerda, pela mesma razão que já falei. Isto é o Fernão, isto é a Sara, enfim, isto é o Pedro Tinoco, isto é o Diogo. São alunos, avaliações, ou espaços de trabalho nos estúdios, portanto, vocês ficam com uma ideia. É a Ânia, a Joana, mais uma vez, Cláudia a pendurar fotografias, a Mariana Espadaneira, a Mariana Pestana com os seus trabalhos, manuseados pelos colegas. Foi tão engraçado ver as pessoas a mexer naquilo. Isto é o Gonçalo, a Joana. Isto é um daqueles estúdios que eles esvaziavam completamente para fazer a avaliação final. Era uma coisa que eu achava... Vocês fizeram isso, tinha impressão? Sim, sim. Eu acho que essa moda foi iniciada por vocês. Sim, sim. Eles começaram a fazer uma coisa porque, e isto agora também é outra coisa que eu queria dizer, as avaliações finais das nossas cadeiras de projeto são o momento do semestre. É o momento onde se faz a síntese. É o momento mais importante do semestre. Os alunos preparam o trabalho e a maneira de apresentar, as coisas são todas... Eles esvaziavam os estúdios, os corredores ficavam todos atrapalhados de traga, eles tinham que acumular as coisas todas que estavam dentro dos estúdios, que eram muitas, nos corredores anexos. Portanto, aquilo ficava um caos completo. E eles conseguiam ficar com aquelas caixas brancas imaculadas, todas pintadinhas de branco, faziam as suas exposições e nós íamos ver aquilo com imensa atenção. Acontece que fizeram um regulamento, e eu agora não posso deixar de dizer isto, porque fizeram um regulamento pedagógico que não teve em consideração
que isto é o que acontece nas cadeiras de projeto da nossa licenciatura. Eu não sei como é que as pessoas funcionam nas outras, mas nas nossas, a avaliação final é o momento determinante dos semestres. Portanto, quando a avaliação final é desvalorizada e passa a ser uma coisa ínfima no cômputo final, então está a ser sabotado o trabalho que nós fizemos, pura e simplesmente. Eu penso que as pessoas que fizeram este regulamento não sabem isto, não sabem, mas se calhar porque houve uma falha de comunicação, eu não sei explicar, mas isto é um assunto que eu acho que é importante que se reflita, que não se esqueça, porque a avaliação final nas cadeiras de projeto é o momento onde efetivamente se faz um balanço, onde se faz a síntese do que se trabalhou. É um momento importantíssimo, tanto para os alunos como para os docentes. Estamos ali juntos a tentar pensar o que é que inclusivamente pode ser o futuro. Tudo isto são os estúdios que estavam atafolhados e que vocês aqui veem como uma sala imaculada de exposições. Estas fotografias são isso. Estas não, são feitas noutros espaços. Isto é uma sala de desenho, é uma sala excepcional, incrível. Isto é uma avaliação feita num dos nossos corredores, aqui à direita, porque nós fazemos onde é possível, não é? Mas é sempre um momento importante de síntese. Pronto. Isto termina aqui com 2 fotografias muito simpáticas com os meus queridos amigos e colegas. Esta é tirada pela Diana Costa, esta é pelo João Seguro, mais uma vez. A avaliação final da Sara Mialha. Pronto, foi muito lindo. Gostei muito de estar aqui com vocês todos. E pronto, vamos lá ver se este livro tem alguma utilidade. Eu escrevi isto. Os meus alunos são a razão de ser deste livro, não é? Os meus alunos e os alunos em geral. Eu gostava que isto pudesse servir não só para olhar o passado, mas para olhar o futuro. Era o que eu desejava. Pronto. Pronto. Tenho que o ver lá. Pronto, pessoal. Adeus. Vá. Bye, bye. Beijinhos a todos.